Boa tarde. Eu vou apresentar um pouco a visão do que é a história da educação matemática em Portugal, conforme o que me foi pedido, e, em particular, aquilo que tem que ver com a formação de professores. Portanto, só para contextualizar, o grupo onde nós trabalhamos está espalhado por várias instituições do país. Nós trabalhamos em no fundo, há duas instituições que estão aqui que sustentam o nosso trabalho. A primeira é o IAD, que é um centro de investigação, onde nós nos encontramos já há bastantes anos para trabalhar estes temas. A outra, onde nós também trabalhamos, é o grupo de trabalho sobre História e Memórias do Ensino da Matemática, que é um grupo de trabalho da Associação de Professores de Matemática. Portanto, digamos, não tem necessariamente um caráter estritamente de pesquisa, é algo que mistura pesquisa e a ligação com os professores de matemática. O que é que eu vou aqui dizer? Eu vou correr diversos temas. Em primeiro lugar, vamos ver quais são as produções deste grupo. As produções deste grupo, eu sintetizei-as para além dos artigos e de capítulos em livros e conferências, comunicações, etc. Eu acho que há aqui estas três áreas que são talvez importantes. A primeira é das exposições, a segunda é das intervenções para professores e a última é os livros que nós produzimos, que dão uma imagem do tipo de trabalho que nós fazemos. As exposições, eu mostro-vos uma, são exposições, é um cartaz de uma exposição que tinha 20 cartazes, 20 cartazes para além de expor alguns 200, 300 livros antigos relacionados com o ensino da matemática. Estas exposições nós fizemos ao todo umas 6, 7, 8 exposições diferentes. É um momento que tem sido constante nos congressos de professores de matemática, os congressos organizados pela Associação de Professores de Matemática, e nós temos sempre um cantozinho, uma zona onde apresentamos uma exposição, muitas vezes com material original e também com os cartazes a explicar alguma temática relacionada com isso. Não é só nos congressos dos professores de matemática que estas exposições tiveram lugar, elas também tiveram lugar em congressos sobre História da Matemática, etc. Portanto, em diversos momentos estas exposições tiveram o seu papel importante. Nós tivemos também intervenções para professores. Elas têm sido, normalmente, quase sempre, nestes congressos nacionais de professores de matemática. Normalmente são conferências sobre temas ligados à história do ensino da matemática. Outras vezes são, para além das exposições, como eu vos disse, portanto, há outras vezes também cursos, embora nós ainda tenhamos muito a aprender com os cursos, como vocês vão ver, e finalmente a gente tem outras atividades que têm feito relacionadas com professores, diversos tipos de atividades. Os livros são talvez aquilo que nos espelha mais aqui, aquilo que tem que ver mais com coisas que têm que ver com, digamos, com a parte da investigação. Em primeiro lugar, temos uma coleção de livros. Este é só um livro, mas isto é uma coleção eu penso que já vai em 5 volumes. O que é? São, como vocês veem, ecos de um passado e, portanto, são livros produzidos essencialmente pela Mária Almeida e pelo António José Almeida são aquilo que nós podemos dizer pesquisa de base. Isto são listas de toda a legislação sobre educação que foi publicada em Portugal. Está certo? Toda. E, portanto, eles neste momento têm já publicados diversos volumes. Esta capa que vocês veem é do primeiro volume, que abrangeu a legislação genérica desde o século XIII até ao 1974. Portanto, legislação essa que também
alguma delas se aplicava ao Brasil, e existe também, eles têm também outros livros sobre legislação de colónias específicas. Por exemplo, o Brasil. Portanto, tem um livro dedicado àquela legislação específica enquanto a coroa portuguesa, enquanto o Brasil era uma colónia portuguesa. Tem também em relação a Angola, Moçambique, Timor, Macau e a Índia, o Estado da Índia. Portanto, ainda está, o de Macau penso eu que ainda está a ser acabado, que é uma coisa enorme, há uma legislação, uma quantidade enorme de legislação sobre o Macau e, portanto, leva bastante tempo a compilar. Isto são listas, como eu vos disse, e boa parte delas, se quem quiser pode pesquisar no PDF que está associado a estes livros e ver quais são a legislação que foi publicada naqueles termos e, na grande maioria dos casos, podem encontrá-las na internet fazendo uma pesquisa através dos termos que aparecem ali encontrados. Portanto, é um tipo de livro base, portanto, para sustentar pesquisas de outro tipo. Outro tipo de livro, um livro mais pequenino que foi editado, é um livro sobre os temas financeiros. Foi um pequenino livro sobre como é que os temas financeiros apareciam nos currículos portugueses e teve associado a uma exposição que nós fizemos sobre precisamente livros ou temas financeiros em livros desde o século, estavam em exposição livros do século XVIII para a frente. Finalmente, isto saltou, finalmente são dois livros, são talvez livros que nós podemos dizer de investigação. O primeiro, que está à vossa esquerda, foi o primeiro livro que nós fizemos, e nós fizemos um levantamento, essencialmente de legislação, sobre o que eram os programas em Portugal desde 1835 até 1974. Pronto, não é bem verdade, porque até fomos um bocadinho para trás de 1835 e fomos um bocadinho para a frente de 1974 e, portanto, são revisões do que é que foram, quais foram as mudanças das diferentes dos diferentes programas que foram colocados, tentando integrar esses programas de alguma maneira com o contexto educativo, político da época e, portanto, é uma análise que nós fizemos. O livro da direita é um livro em 2 volumes, é diferente daquele porque é dedicado à formação de professores. Contém, para além da parte, digamos, da legislação, dos diversos graus de ensino, exceto o ensino superior, portanto, mas todos os outros graus de ensino estão, tal como no outro livro, todos os graus de ensino estão lá contemplados, menos o ensino superior. Portanto, este outro tem toda a legislação e todos os programas que ocorreram na formação de professores em Portugal. Portanto, em dos diversos graus de ensino, desde que houve formação de professores ou qualquer coisa que se assemelhasse de alguma maneira à formação de professores. Inclui, portanto, para além de peças legislativas, inclui também entrevistas, foi preciso recorrer a entrevistas, tem pequenas biografias de pessoas associadas à formação de professores, refere a formação de professores em, digamos, pré-ensino e de formação de professores já que estão, digamos, em ação, portanto, discute e associa também tudo isso às diferentes formas, às diferentes, digamos, modificações políticas e educativas que foram ocorrendo ao longo deste período. Portanto, alguns dos capítulos tentam encaixar, digamos, e trabalhar este tipo de conhecimento que nós andamos à procura, como dentro do conhecimento profissional dos professores que ensinam matemática. Portanto, tentamos fazer isso. Ora bem, o que é que isto saltou? Portanto, o futuro. O que é que vamos fazer no futuro? Bom, o que vamos fazer no futuro, nós temos um projeto. O projeto ainda não sabemos se temos financiamento, mas com ou sem financiamento vai ser, digamos, o grosso do nosso trabalho. Não vai ser só o nosso trabalho, mas vai ser o grosso do nosso trabalho.
E o projeto tem este título, um estudo histórico sobre a matemática escolar e a sua aplicação no ensino atual. E o que é que ele pretende? Vocês reparem que eu tenho aqui os objetivos do projeto e tenho de objetivos de dois tipos. A primeira parte é, no fundo, proceder a uma pesquisa histórica sobre os temas de matemática dos programas, nada de novo, é aquilo que nós temos estado a trabalhar, e identificar também diferentes metodologias adotadas para o ensino dos temas matemáticos. A segunda, estes primeiros dois objetivos têm um enquadramento teórico, em primeiro lugar a história cultural, portanto, que é aquilo que nos, digamos, o grande guarda-chuva onde nós entendemos o nosso trabalho, e depois esta distinção entre o conhecimento comum do conteúdo e o conhecimento especializado do conteúdo, que é importante, do conteúdo matemático, tudo isto tem a ver com matemática, e estamos a trabalhar muito eu dou-vos aqui só um exemplo de quem trabalhou estes temas, que a Deborah Ball e vários dos seus colegas que trabalharam este tema, que pensamos aprofunda e discrimina melhor o que são o conhecimento, digamos, o conhecimento matemático escolar que deve ser ensinado. Nós vamos basear-nos neste enquadramento teórico, nestes dois primeiros capítulos, primeiros objetivos. Nos outros dois objetivos, nós vamos querer, no fundo, usar este conhecimento histórico, aquilo que nós já sabemos, e vamos fazê-lo como ferramenta para o ensino atual da matemática. E vamos propor ações de formação, etc. Vocês reparem, já não são objetivos ligados à pesquisa, diretamente à pesquisa histórica, mas são objetivos de intervenção. E qual é que é o nosso enquadramento teórico? Bom, nós classificamos as razões para utilizar a história da matemática no ensino da matemática. Temos aqui 4 razões. Primeiro, a melhoria das aprendizagens da matemática, uma melhor apreciação da natureza da matemática e da atividade matemática escolar, motivar para a aprendizagem da matemática, apreciação do papel cultural da matemática. São razões porque é que nós queremos, digamos, fazer isso. Nós pesquisamos aqui em História da Educação Matemática. No caso particular da formação de professores, que é o tema aqui da nossa mesa, nós acrescentamos aqui 2 outros objetivos que nós achamos que são, primeiro, é importante que os futuros professores ou os professores atuais tenham um conhecimento histórico da matemática escolar e tenham também uma apreciação de modos distintos do ensino de temas matemáticos. Isto é verdade para a formação de professores, mas também é verdade na formação de educadores matemáticos, por exemplo, programas de mestrado e doutoramento que aprofundam, digamos, os temas de educação matemática. O que é que nós vamos fazer? Bom, vocês estão a imaginar, vamos fazer artigos, vamos fazer livros, etc. Vamos divertir, claro. E vamos fazer também ações de formação para professores, portanto, que nós tínhamos planeado antes da pandemia, mas que eles continuam de pé e vamos fazê-las. E vamos fazer também pequenas brochuras que vão para ser usadas com professores, com alunos, digo, e com professores em formação. E muito obrigado, então.